Uma mulher marginalizada pela sociedade, preta, pobre e semi-analfabeta. Viveu por muito tempo na condição de louca e andarilha. Foi curada, renasceu e, renascida, passou a curar. Benedita Fernandes nasceu em 27 de junho de 1883, na cidade de Campos Novos da Cunha, São Paulo, no limite com o estado do Rio. Portadora de doença mental, perambulou pelas cidades da região noroeste do estado de São Paulo. Se afastou da família, vitimada pelos surtos, momentos em que se tornava agressiva, e também perdeu contato com uma filha que, segundo a história, teria tido quando muito jovem. As crises mentais severas a fizeram sair da cidade natal para viver um destino incerto. Em 1903, chegou na cidade de Penápolis. Causava tantos incômodos à população que, considerada louca, foi recolhida à cadeia pública. Nessa época, não existia nenhum cuidado ou tratamento específico aos loucos das ruas, senão a reclusão. Foi entregue aos cuidados da Polícia Civil, passando a morar na cadeia pública. O carcereiro, senhor Pardial, alimentava e protegia, e depois o senhor João Marquese, espírita e fundador do Centro Espírita Discípulos de Jesus, lhe aplicava passes, além de lhe ofertar os estudos espíritas. Depois de uma forte crise psíquica, pelos idos do ano de 1927, que significou para mim um chamado, iniciei minha rota de caridade. Nesse episódio, ouvi uma voz que dizia: Benedita, se prometer consagrar-te inteiramente aos enfermos e pobres, sairás curada daqui. Com esse amoroso tratamento, recobrei a consciência. Aceitei a proposta do espírito amigo e acolhi o desafio, decidida a dar cumprimento ao novo horizonte que se descortinava em meu caminho. Não mais curvas tortuosas, mas o caminho reto para a caridade. Parti para Satuba, onde fui acolhida por um casal amigo. Já liberta da obsessão, pude lidar com a mediunidade que aflorava. Às margens do Ribeirão Baguaçu, reuni um grupo de lavadeiras e começamos a prestar suporte às pessoas ditas loucas e às crianças carentes. Eram os necessitados que perambulavam por caminhos tortuosos. Construíamos casebres com sobras de madeira para acolher os necessitados. Minha principal motivação era ajudar com o exemplo que arrasta. Queria amparar os andarilhos que, como eu outrora, caminhavam errantes e transtornados, ofertar a eles dignidade. Como gratidão pelo benefício, a mulher simples, preta e semi-analfabeta, juntamente com outras lavadeiras,
começou a erguer casinhas de madeira no então bairro Dona Ida, hoje Santana, nos idos de 1927. Nessa localidade, criou-se um foco de luz, o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Foi uma honra trabalhar ao lado de Benedita. Éramos lavadeiras, mulheres simples da comunidade. Em 6 de março de 1932, o desdobramento dos nossos esforços resultou na fundação da Associação das Senhoras Cristãs, tendo Mãe Dita como presidente. O trabalho de todas nós, sob a liderança de Mãe Dita, ganhava notabilidade e credibilidade. Nessa ocasião, também contávamos com o apoio de um dos pioneiros do movimento espírita de Araçatuba, o Sr. Gideão Fernandes de Miranda. Benedita também se transformou em pioneira, uma referência para a assistência social espírita em toda a região noroeste do estado de São Paulo. A Associação das Senhoras Cristãs em Araçatuba originou o sanatório. Benedita foi uma das pioneiras dos hospitais psiquiátricos espíritas. A ação assistencial das senhoras cristãs se desdobrou com a inauguração de prédio próprio, em novembro de 1933. Por exigência dos órgãos governamentais, o trabalho foi estruturado em 2 ações específicas: uma de atendimento a doentes mentais e a crianças órfãs e carenciadas. Assim surgia a Casa da Criança e o Asilo Dr. Jaime de Oliveira. Algum tempo depois, idealizei o Albergue Noturno Dr. Plácido Rocha. Depois veio a Escola Mista Dr. João de Deus e ainda a Escola Dr. Valadão Furquim. O sanatório trazia meu nome. Por deferência de colaboradores amorosos, teve sua construção iniciada em 1940, chegando a uma capacidade de 150 internos. Foi desativado em 2015, mas milhares de pessoas puderam nele serem assistidas. Nessa colmeia de trabalho no bem, havia uma tríade: associações filantrópicas, o movimento espírita e a psiquiatria. Sou Caibar Schutel. A história me atribuiu o legado de ter sido o bandeirante do espiritismo. Tentei contribuir de forma efetiva como um divulgador do espiritismo no interior do estado de São Paulo. Mas também sou lembrado como um dos pioneiros do movimento espírita no Brasil no começo do século XX. Fui fundador de 2 importantes veículos de comunicação espírita: o jornal O Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo. Nessa lida da divulgação doutrinária, trocava correspondência com Benedita Fernandes. Divulgava suas ações na seara filantrópica e trocávamos impressões quanto ao movimento de unificação dos espíritas. Ela se tornou importante liderança também na seara da unificação,
quando fundou, em 30 de agosto de 1940, a União Espírita Regional Noroeste, sendo eleita sua presidente. O movimento depois vicejou com mais robustez em 1947, com a fundação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Era visitada por lideranças expressivas como João Leão Pita e por Leopoldo Machado. Inclusive, a este acompanhou até uma histórica confraternização espírita na cidade de Cruzeiro, em São Paulo. O pioneiro Dr. Tomás Novelino, de Franca, São Paulo, também se refere à reunião que participou com Benedita para o apoio a doentes mentais. Falar de Benedita Fernandes é uma alegria. Uma figura significativa do movimento espírita em terras brasileiras. Isso me faz lembrar uma outra personagem, Mário Barbosa, que tivera contato com mensagens dessa personagem tão querida, Benedita Fernandes. E a mensagem que principalmente tocou o querido Mário Barbosa foi cruzada de amor. Por quê? Contextualizando, quando essa mensagem veio a lume, o Brasil vivia uma questão fundamental. A criança em situação de rua, a criança abandonada. E essa mensagem foi aquela, entre as tantas mensagens da espiritualidade, que de maneira precisa tocou esse problema. De um lado, a abundância, a riqueza, uma sociedade marcada por divisões, por conta do egoísmo, e essa mensagem veio convocar a sociedade para uma grande cruzada de amor. Essa mensagem, como eu disse, é contemporânea ao Estatuto da Criança e Adolescente e tudo mais que veio na sequência, convocando-nos a construir políticas públicas, ações que priorizassem a criança, mas principalmente aquela em situação de risco social, pessoal ou em vulnerabilidade social de maneira abrangente. E a Benedita Fernandes, com a sua experiência pessoal, quando encarnada, a experiência que ela levara para o mundo espiritual e aprimorara, a fez uma figura de referência na causa da criança brasileira. Portanto, é importante nesta hora, nesse contexto atual, em que parece que esse problema está aí a nos convocar à sensibilidade, pensar nesse espírito. A sua mensagem mencionada propõe um programa de ação. Sai do campo filosófico e vai para um campo prático de convocação. Vamos atender a nossa Benedita Fernandes. Sou moradora de Araçatuba e trago uma bonita memória de nossa benfeitora Benedita Fernandes. Aos domingos, passeava com as crianças pelas praças e ruas centrais de nossa cidade. Certa feita, vi um morto jogado ao monturo, quase devorado pelos urubus, o corpo de um mendigo seu conhecido. Diante de tão assoladora cena, jurou que jamais alguém ficaria sem o seu amparo. Passou a recolher os mendigos e abrigá-los. Os dementes avançavam para ela em cenas inspiradoras. Ela se sentava, os acalmava com preces, passes e boas palavras. Eram pacificados e acolhidos pela força irresistível do amor
de uma servidora do bem. Certa feita, as crianças não tinham o que comer. Benedita explicou-lhes se elas fossem para o portão, Jesus as auxiliaria. Elas se postaram à entrada do lar. Passou um homem chamado Ricieri. Era um tripeiro, vendedor de vísceras de animais. Ele perguntou o que elas faziam ali. Estamos esperando Jesus para nos dar de comer. Digam para a mãezinha de vocês que Jesus chegou. Daquele dia em diante, as crianças não passariam mais fome. O tripeiro passou a ser um fornecedor constante e ainda fazia divulgação da obra social entre seus clientes, que se tornaram também doadores. Um fato que contribuiu para divulgar o trabalho de Benedita Fernandes foi uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Num Domingo de Calor, assinada por Hilário Silva e publicada pelo Anuário Espírita de 1964 da IDE. Nos conta Hilário Silva. Benedita Fernandes, abnegada fundadora da Associação das Senhoras Espíritas Cristãs de Araçatuba, no estado de São Paulo, foi, certa vez, convidada para uma reunião de damas consagradas à caridade, para exame de vários problemas ligados a obras de assistência. E porque se dedicava particularmente aos obsidiados e doentes mentais, não pôde esquivar-se. Entretanto, a presença da conhecida missionária causava espécie. O domingo era de imenso calor e Benedita ostentava compacto mantô de lã, apenas compreensível em tempo de frio. Cochichava alguém a pequena distância. Mania de tanto lidar com maluco, a pobre espírita enlouqueceu. Isso é pura vaidade. Ela quer parecer diferente. Caso de obsessão. Benedita, porém, opinava nos temas propostos, cheia de compreensão e de amor. Em meio aos trabalhos, contudo, por notar agitações na Assembleia, a presidente alegou que Benedita suava por todos os poros e, em razão disso, rogou a ela que, por gentileza, tirasse o mantô. Benedita Fernandes, embora constrangida, obedeceu com humildade e só aí as damas presentes puderam ver que a mulher admirável, que sustentava em Araçatuba dezenas de enfermos com o suor do próprio rosto, envergava singelo vestido de chitão com remendos enormes. Quase 15 anos depois de uma história de realizações, Benedita Fernandes sentiu-se mal às 11 da noite do dia 8 de outubro de 1947, quando conversava com as crianças, aconselhando-as. Desencarnou a 1h30 do dia 9, vítima de colapso por insuficiência cardíaca. Algum tempo depois, retornava do plano maior da vida
para, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, oferecer nobres mensagens. Uma delas foi enfeixada no livro Terapêutica de Emergência, da editora Leal. Amor hoje e socorro também. Prevenção do mal agora com ação positiva simultânea. O menor na miséria que espia o adulto na opulência, cedo ou tarde buscará, infelizmente por métodos errados, o que nos cumpre doar-lhe pelo sentimento correto do bem. Todos têm direito na comunidade humana ao mínimo que seja para viver com decência e liberdade. Negar tal concessão é conspirar contra a felicidade do próximo e a própria paz, agora ou depois. Façamos a nossa parte, por menor que pareça, iniciando esta cruzada de amor que vem sendo postergada e que, não realizada, levar-nos-á aos roteiros do sofrimento e da soledade por incúria e insensatez. Hoje brilha a luz da formosa oportunidade que se transformará em abençoado sol do amanhã, a fim de que as trevas do mal se afastem em definitivo da terra, havendo perene claridade de paz nas mentes e nos corações. Uma mulher pobre, humilde, tida como louca, que se tornou a dama da caridade. A simplicidade transformada em grandeza de legado. Benedita Fernandes tinha tudo para desistir, mas não recalcitrou diante dos aguilhões. Marcou uma época e foi referência histórica dos hospitais psiquiátricos espíritas e exemplo de caridade e dedicação ao próximo. De Dona Benedita Fernandes deve ser divulgado o mais amplamente possível para poder demonstrar-se que é possível fazer o bem. E, acima de tudo, que a presença de Jesus em nossas vidas muda completamente o roteiro existencial. Ela é, acima de tudo, um exemplo. Partindo dos tormentos da obsessão, atingiu a culminância das estrelas, deixando um rastro de luz, que são as suas obras.